Agora, em relação à guerra comercial, Trump enviou um enviado, o senador Steve Daines, que é senador de Montana e um apoiador de longa data de Trump. Pelo que entendo, ele também morou na China por alguns anos, então conhece bem o país, e ele esteve recentemente em Pequim. Agora, não tenho a sensação de que ele tenha conseguido muito além de apenas visitar, se familiarizar com as pessoas lá e meio que começar. É assim que você se sente sobre a viagem dele também? Bem, absolutamente. Quero dizer, não houve uma comunicação devidamente pensada entre o governo dos Estados Unidos e o governo chinês. Quero dizer, por um lado, este governo dos Estados Unidos em particular não consegue se decidir sobre a China. Eles a veem como malévola. Este relatório de inteligência que mencionei tem uma seção inteira intitulada Atividades Malignas da China. É um inimigo ou um parceiro potencial. Quero dizer, eles não conseguem se decidir. E até que o façam, como podem desenvolver uma política? E você sabe, este senador é sem dúvida um homem encantador e inteligente. Mas ele é realmente a pessoa que entende de política? Todas essas questões que discutimos tão extensamente neste programa, eu duvido. Sim. E parece que os chineses responderam, sabe, foram gentis com ele. Ele teve a oportunidade de se encontrar com o vice-primeiro-ministro, autoridades de alto nível, e todos foram gentis. Mas logo depois que ele saiu, Li Qiang, o primeiro-ministro, assinou uma lei de sanções anti-estrangeiras, que é a resposta da China dizendo que se você, um indivíduo ou uma empresa, seguir a ordem de nos sancionar, nossa empresa e nossos interesses, vamos puni-lo. E isso parece ser um sinal bastante forte para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são quem está sancionando todo mundo, incluindo a China. Então parece que a China agora está praticamente desistindo. Realmente, os Estados Unidos deveriam voltar à razão para fazer algo sensato. A China simplesmente seguiria em frente com o que acharem apropriado para proteger os interesses chineses. Essa parece ser a mensagem. O que a China está fazendo é defendendo sua soberania econômica, algo que qualquer pessoa com algum conhecimento da história chinesa e do temperamento do país saberia que era inevitável. Quero dizer, essa ideia de que de alguma forma você pode dobrar a China à sua vontade ameaçando-a com sanções é ridícula. É completamente errado. Inevitavelmente, isso vai provocar uma resposta. E o fato de que os chineses acabaram de tomar essa decisão logo após a visita desse representante, sugere que eles não ficaram impressionados com nada do que ele tinha a dizer. Eles não sentiram que ele estava sugerindo algo novo ou realmente dando aos chineses qualquer razão para acreditar que os Estados Unidos estavam repensando sua abordagem e buscando cooperação. Certo. Turquia. Muitas coisas estão acontecendo lá na Turquia. Erdogan parece estar em uma situação muito peculiar, porque internamente há muitas manifestações e as pessoas não estão satisfeitas com a forma como ele tratou seu oponente político, certo? E também, ao mesmo tempo, na Síria, o HTS, que a Turquia apoiou, está sendo atacado tanto por Israel quanto pelos militares do antigo governo. E eu acabei de ler esta manhã que até o Hezbollah tem ajudado a atacar os interesses do HTS, etc. Então, isso não pode ser uma boa situação para a Turquia. Você pode explicar o que está acontecendo e qual é a situação de Erdogan agora? Sim, quero dizer, a coisa a entender sobre Erdogan é que sua posição, por um lado, parece bastante forte e, por outro lado, também é bastante fraca. Em primeiro lugar, ele teve uma conversa telefônica muito bem sucedida com Trump. Aparentemente, ele e Trump se dão bem, então isso lhe dá algum grau de segurança. Ele tem uma relação de longa data com os russos. Não é uma relação fácil, ele é muito ressentido com os russos de várias maneiras. Mas mesmo assim, ele tem esse relacionamento, então isso faz, por um lado, sentir-se forte. Contra isso, a economia na Turquia está em um estado muito frágil. Houve anos de alta inflação, inflação muito alta, a moeda é muito instável,
e o sistema financeiro é muito instável. The financial system is very unstable. And the great victory in Syria. E a grande vitória na Síria está se transformando em um desastre, porque exatamente como discutimos nesses programas, o que Erdogan está descobrindo é que em vez de a Síria se encaixar silenciosamente e aceitar sua posição como uma espécie de Estado vassalo subordinado à Turquia, está de fato se tornando uma zona de conflito, com a Turquia como uma das partes, e a Turquia incapaz de controlar a situação na Síria da maneira que acho que ele esperava. Há um risco real de que a crescente instabilidade na Síria se expanda para a Turquia também. Então ele faz o que sempre faz nessa situação. Tenta garantir sua posição internamente, atacando seus inimigos. O prefeito de Istambul, Imamoglu, é um político popular. Istambul é a maior cidade da Turquia. Foi a base política que Erdogan teve e de onde lançou sua candidatura para se tornar o líder da Turquia. Então ele agiu para tentar suprimir esse potencial desafio, mesmo enquanto sente que por um lado pode se safar disso, porque tem todo esse apoio internacional, mas por outro, que a posição abaixo dele está se tornando menos estável e mais frágil. Então ele tomou essa medida extraordinária. Isso mostra, aliás, o pouco apreço que ele tem pela política, democracia e o Estado de Direito e todas essas coisas. Mas, de qualquer forma, não vamos nos preocupar muito com isso. Acho que nenhum de nós assistindo a este programa ou participando dele tinha dúvidas sobre isso. Mas, de qualquer forma, é isso que Erdogan está pensando, que ele precisa estabilizar, pelo menos, sua própria posição, enquanto ainda pode. Claro, isso provocou protestos. Ele provavelmente calcula que pode enfrentá-los. Veremos se ele está certo. Uma coisa que notei, já que estávamos falando sobre o Canal do Panamá, é que ainda há muita discussão na China. Enquanto isso, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, o México tem trabalhado em um projeto chamado Corredor Interoceânico, que conecta o Golfo do México à costa do Pacífico, certo? Então, o México está trabalhando nisso e pode ser uma alternativa ao Canal do Panamá. A Tailândia também está explorando e propôs um canal. Eles têm discutido um canal para ser uma ponte terrestre entre as potencialmente quanto ao Estreito de Malaca. E, claro, o Camboja está agora empreendendo um grande projeto de infraestrutura. Eles estão construindo o canal Funan Techno, que pode ajudar a China a abrir mais uma rota para o oceano. No meio de tudo isso, China e Rússia têm aumentado sua cooperação para trabalhar em uma rota marítima do norte, que se torna a passagem marítima mais curta conectando o Atlântico e o Pacífico através do Ártico. Agora, com tudo isso, podemos dizer que está se formando um sistema de navegar alternativo? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é surpreendente? Qual é o país que tem mais interesse em garantir a navegação? É o país que é o maior comerciante de bens acabados. A China é de longe o maior comerciante de bens acabados. Ela comercia com todas as partes do mundo agora. Portanto, precisa criar um sistema de navegação segura, porque o sistema criado pelos Estados Unidos está sendo usado como arma contra ela. Os Estados Unidos estão tentando excluir a China das antigas rotas marítimas que existiam antes. E países que querem comerciar com a China, países que precisam comerciar com a China, México, Tailândia, Rússia, têm um interesse conjunto com a China em facilitar a criação deste sistema comercial alternativo. Não há dúvida sobre isso. Sim, e no passado, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá, quando foram construídos, eram projetos gigantescos que exigiam uma enorme quantidade de financiamento e conhecimento tecnológico, e só o Ocidente tinha isso. Acho que hoje, o que muda o jogo é que a China tem isso. A China tem o financiamento e o conhecimento tecnológico. Então a China pode fazer isso porque no passado era mais exclusivo, certo? O Ocidente podia fazer isso. Só o Ocidente podia fazer isso.
certo? Diferente. É completamente diferente hoje, porque a China pode fazer isso. Não é apenas que o Ocidente não tem mais o monopólio de fazer isso como tinha antes. É discutível se o Ocidente ainda consegue fazer isso. Quero dizer, claro, os americanos construíram o Canal do Panamá e fizeram isso brilhantemente, aliás, há mais de 100 anos. Mas a América que construiu o Canal do Panamá tinha profundidade de habilidade em engenharia, recursos e conhecimento sobre como construir algo como o Canal do Panamá, que você simplesmente não vê hoje. Lembre-se, há apenas alguns meses havia este pier que foi criado em Gaza e o mar o levou embora. Então um país que não consegue construir um único pier, eles vão construir um rival para o Canal do Panamá ou fazer algo semelhante ao Canal do Panamá? Bem, eu não acho. E não é apenas que a China tem a capacidade de fazer isso. Acho que os países também estão olhando para esses canais e estreitos. Todos eles são muito lucrativos, certo? É lucrativo para um país ter essas rotas comerciais muito importantes, certo? Então eles também querem fazer parte disso. Eles pensam, por que não podemos construir uma ponte terrestre ou um canal ou algo assim, para que possamos também ganhar algum dinheiro e entrar nessa coisa toda. Então, há incentivos também. Existem grandes incentivos. Como eu disse, cada vez mais países ao redor do mundo querem fazer parte de um sistema de comércio que lhes trará lucro. Quero dizer, eles não estão fazendo isso porque de repente têm sentimentos de caridade em relação à China. Muitos deles têm sentimentos muito amigáveis em relação à China. Mas eles estão fazendo isso porque é do interesse material de longo prazo deles. É só isso. Uma coisa a mais é que há alguma atualização sobre as guerras dos chips, certo? As guerras dos chips mal consigo acompanhar porque todo dia há algum relatório na mídia chinesa sobre algum avanço. Então o mais recente é Jack Ma. Ele desistiu. Ele vinha promovendo que há algum avanço em IA usando chips chineses, certo? E também, aparentemente, a ASML está planejando construir uma planta de reutilização e reparo na China, o que tenho certeza de que os Estados Unidos não gostam. Mas, neste ponto, realmente não acho que haja muito que os Estados Unidos possam fazer para realmente parar a China na área de chips, certo? Os Estados Unidos impediram a China nos chips. Quero dizer novamente, absolutamente. Quero dizer, é assim que algumas pessoas na América pensaram, como as pessoas do governo Biden pensaram. Mas quero dizer, tudo isso, novamente, sempre teve, para mim, uma qualidade fantástica. O país que fabrica mais chips do que qualquer outro país de longe não consegue fazer chips avançados. Quero dizer, isso é simplesmente estúpido. Quero dizer, qualquer pessoa que entenda de economia industrial sabe que a maior vantagem é a escala. Quero dizer, o fato de a China fabricar tantos chips, de ter tanta indústria, de ter cadeias logísticas tão avançadas, o fato de suas universidades formarem tantos graduados em STEM, mais acredito eu do que todo o Ocidente coletivo combinado, aliás. Eu tinha uma comparação. Alguém me disse, sabe, que na Grã-Bretanha, basicamente, estamos retirando os cursos de humanidades das nossas universidades para que todos possam estudar STEM. E, no entanto, produzimos 20 mil graduados em STEM, enquanto a China produz mais de 250.000 em qualquer ano. Essa é a escala da diferença. E a outra coisa é que essas são pessoas altamente educadas, altamente motivadas e bem treinadas. Você vai obter uma educação em STEM, pelo menos tão boa em uma universidade chinesa quanto em qualquer universidade ocidental. Antigamente, sabe, os estudantes chineses tinham que vir a Cambridge para aprender matemática. Isso já ficou no passado. De qualquer forma, pensar que este país que tem todos esses recursos, intelectuais e humanos, industriais e logísticos, recursos tecnológicos, não pode produzir chips avançados é simplesmente estúpido. Quero dizer, isso apenas mostra uma falha fundamental em entender as realidades econômicas básicas e, a propósito, humanas.
basic economic and, by the way, human realities. Well, that's probably part of the reason that the US cannot make Bem, essa é provavelmente parte da razão pela qual os Estados Unidos não conseguem se decidir sobre como lidar com a China, porque, no fundo, eles sabem que em todas as áreas, derrotar a China é basicamente impossível. Eles sabem disso, mas não querem simplesmente, por que você não se junta à China, certo? Mas eles também não parecem querer fazer isso, pelo menos não por enquanto. Então vamos ver esse vai e vem, vai e vem. Sim, certo, não é? Esse é parte do problema que os asiáticos têm agora. Você sabe, é o problema que os asiáticos têm. É o problema que o Ocidente tem, porque, como eu disse, a China is, as I said previously in the program, for the Westerners and especially for Americans. Fazer todas essas coisas é, como eu disse anteriormente no programa, para os ocidentais e especialmente para os americanos. Mas até certo ponto, para todos os ocidentais, isso viola seu entendimento do que é a ordem natural. Eles estão no topo, todos os outros estão abaixo deles. Talvez a China não esteja no fundo do poço. Outras pessoas de pele mais escura estão, mas mesmo assim, elas não podem estar no mesmo nível que nós. Isso é impossível. Não podemos aceitar isso. E bem, um dia teremos que aceitar, porque isso vai acontecer. E você sabe, a coisa totalmente frustrante é que isso não é um problema. It's not a problem. I mean, human civilization. Quero dizer, a civilização humana avança. Essa é a grande questão. O fato de a China estar avançando, isso é algo grandioso. É o fato de a China estar alcançando todas essas grandes conquistas, de estar inovando em tecnologias, de fazer os carros elétricos funcionarem corretamente, de estar prestes a produzir os melhores motores a jato e tudo mais. Isso é bom para toda a humanidade. Se pudéssemos ver isso, não veríamos a ameaça ali. Veríamos a oportunidade e veríamos o benefício. E também veríamos que não é apenas uma boa oportunidade e benéfico para nós. Veríamos que é objetivamente bom. É a arrogância. Quero dizer, é a arrogância de que, de alguma forma, os Estados Unidos e o Ocidente não veem que somos iguais. Fundamentalmente, não acho que eles percebam isso. Eles não aceitam o fato de que todos somos iguais. Quero dizer, se aceitarmos que somos iguais, nos Estados Unidos todos deveriam ser iguais. Se você vê que, ok, ter o carro elétrico chinês, eu não vejo problema. Então, como consumidor, terei um carro melhor e os fabricantes de carros dos Estados Unidos terão que se atualizar e inovar. Eles serão forçados a fazer melhor. Eu não vejo problema, mas é apenas essa ideia de que todos os carros elétricos chineses vão dominar, vão estar nas ruas. Acho que para algumas pessoas é simplesmente difícil de imaginar. Eles não conseguem aceitar isso. Absolutamente. Bem, absolutamente. Quero dizer, pensar que a Chrysler, e você sabe, a General Motors, a BMW, a Mercedes e a Fiat não são mais os fabricantes de carros dominantes, que alguém prefere um carro da BYD a um da BMW. Isso, novamente, é algo que, como eu disse, os ocidentais simplesmente não conseguem entender. Sim, fundamentalmente isso é um problema. Eu percebo isso.